Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025. Trazemos aqui hoje mais um vídeo com perguntas e respostas. A primeira pergunta é a seguinte: não lembro das vidas passadas. O véu do esquecimento me angustia. O que fazer? Nós já tocamos nesse assunto muitas vezes. Trouxemos aqui informações sobre a importância do véu do esquecimento. Vamos aqui então hoje fazer mais uma rodada de orientações sobre isso, porque muitas pessoas acreditam que seria muito importante lembrar das vidas passadas, seria muito mais fácil a vida atual, seria muito mais fácil fugir dos erros. E não é verdade. Não é verdade, e nós vamos aqui trazer o porquê que não é verdade. Em primeiro lugar, vamos entender que nós somos uma parte de uma consciência. O nosso átomo semente divino, a centelha de luz da fonte, o espírito, como conhecemos, o eu superior. É a semente originária da fonte, é uma consciência muito grande, tanto que é chamada de átomo semente divino. É uma semente atômica, de tamanha é a energia, a consciência que ela carrega. Então ela vai se dividir em 12 partes, que chamamos de superalmas, e essas 12 mais grupos de 12, que dá 144. Depois elas ainda precisam se fragmentar em almas, mais uma vez dizendo aqui que não sabemos quantas almas. Deve ser um número impreciso, por isso não tem um número, que são partes de cada superalma. E depois as almas se dividem em fractais de almas, que é o que nós somos aqui num planeta de terceira dimensão de provas e expiações. Também não sabemos quantas partes de almas, quantos fractais existem. Eu já disse várias vezes que é uma opinião minha, porque não tenho a confirmação, mas algo me diz que nós somos o famoso 144 mil. É as partes que nós somos de um átomo semente, que constitui uma mônada. As superalmas só podem habitar regiões de consciência muito elevada, porque ela é uma consciência elevada. Ela é um avatar. Então ela pode habitar as regiões próximas dos sóis centrais, dos multiversos e dos universos. Nem o Sol central de uma galáxia talvez suportaria a energia de uma superalma. Por isso, nas galáxias nós temos as almas que habitam as estrelas e os planetas mais evoluídos. E para cocriar, desenvolver planetas menos evoluídos dentro de uma galáxia, então as almas também seriam energias, consciências muito fortes, se desmembra em fragmentos, que chamamos de fractal, que é uma minúscula parte de uma consciência. O fractal de alma é a parte menor que ainda mantém consciência dentro de uma consciência. Existem as poeiras das divisões, que nós chamamos de Stardust, que não conseguem lembrar de nada, não têm consciência suficiente para cocriar coisa alguma, então elas começam nos reinos inferiores até chegar a um desenvolvimento igual a um fractal. É o papel inverso. Mas enfim, tudo isso, lembrando, na verdade, o que já foi dito, traz um pouquinho de consciência para cada um que ainda precisa entender o processo da divisão de uma mônada. Uma vez que o fractal de alma é destinado a um planeta em desenvolvimento, como consciência, e a Terra era um desses
planetas, porque ela estava na periferia da galáxia, onde a luz é menor, quase insignificante. Tanto é que a Terra, como mundo de provas e expiações, na condição de terceira dimensão de consciência, é um dos pontos mais distantes que uma alma pode experienciar. Mais distante da fonte criadora, obviamente, que é o Sol central cósmico. Tudo o que existe é consciência, é energia, é luz. Estas são as condições para cocriar. Então o fractal ele vem, traz a sua centelha mínima de luz e cria numa sombra imensa. Dentro de um planeta quase que a escuridão, em termos de luz e frequência. Mas ele traz os ingredientes. Traz o amor, principalmente o amor incondicional, que é um amor legítimo da fonte criadora. Traz a compaixão, traz o respeito. E se não tem suficiente, ele tem condições de desenvolver esses predicados durante as suas encarnações sucessivas. Enfim, além de ajudar o planeta a desenvolver, criando recursos para que a humanidade deste planeta possa ter uma vida mais confortável, a alma também, esse fractal, vai desenvolvendo as suas experiências, as suas lições, desenvolvendo as suas missões. Como é um planeta de provas e expiações, não tem as provas, tem as expiações, os seus resgates. E assim a humanidade segue o seu rumo para uma ascensão. A ascensão é o caminho inverso. O fractal veio se desmembrando de consciências mais elevadas até se tornar a consciência mínima. A ascensão é o inverso, ela volta a subir e se integrar em suas versões mais elevadas. Então o fractal, ele ascensionando agora, que é um tempo de ascensão nesta escola terrana, ele vai ser integrado à sua versão mais elevada, a primeira versão mais elevada. Uma versão de consciência superior. Enquanto esse fractal de alma esteve aqui experienciando as provas e expiações, na quase ausência de consciência e de luz, ele viveu uma experiência holográfica, não real, uma ilusão. Então ele tinha a liberdade de praticar qualquer ação que lhe era possível. E dentro dessas ações, ele conduziria o processo dentro daquilo que é lícito, ético, legal perante as leis divinas, e também aquilo que não é ético, que não é legal perante as leis divinas. Ou seja, a prática do bem ou do mal, as polaridades dentro da dualidade. Quando a alma faz a experiência pela primeira vez, seja no bem, seja no mal, ela apenas faz a experiência para sentir. Sentir a emoção, a vibração daquela atitude, daquela ação. E isso fica registrado nos seus registros de alma, nos seus registros akáshicos, nas suas memórias do subconsciente. Porque ela não pode lembrar detalhadamente as experiências de uma vida corpórea para outra, de uma encarnação para outra. Porque cada encarnação ela tem um propósito, tem um plano de alma, como se fosse um papel dentro de um teatro. A alma seria o ator ou a atriz e tem um papel a desenvolver. Ela precisa desenvolver aquela experiência como se fosse única, sem interferências, para poder realmente ir ao ponto mais alto da sua experiência, o sentir mais profundo. Então ela vive como se fosse uma realidade e para isso ela precisa esquecer das vidas passadas, porque ela tem muito conhecimento dentro de si.
Se a alma não lembrasse as suas vidas, se ela lembrasse, aliás, as suas vidas passadas, ela não faria experiência nova. Ela iria repetir indefinidamente as experiências já conhecidas, porque é prático. Se você tem uma estrada que você já conhece, já passou por lá, você já sabe as curvas, já sabe as subidas, as descidas, já conhece a estrada. Então você não passa pela experiência real, porque você vai meio que no automático, vai seguindo aquele caminho já conhecido, sem sentir as curvas, as subidas, as descidas, já está dentro de você o mapa. Mas quando você vai pela primeira vez, você vai realmente tateando como se fosse no escuro, fazer um reconhecimento. E é ali que você vive a experiência, é ali que você vive a emoção, o sentir. Então, lembrar das vidas passadas só quando chegar ao final do ciclo, quando nós vivemos todas as experiências e vamos ascensionar. Porque daí nós vamos lembrar, de fato, todas as experiências, todas as vidas, todos os caminhos trilhados nesta escola chamada Terra. Porque não vai mais atrapalhar, porque nós vamos subir para uma versão de consciência mais elevada. O véu do esquecimento ele é necessário nesta escola de terceira dimensão, denominado mundo de provas e expiações. A alma não evoluiria jamais se lembrasse das vidas passadas. Mas ela vai ter a oportunidade, a cada desencarne, após a morte do corpo, no além-túmulo, a alma sai da terceira dimensão da matéria, vai para a quarta dimensão da não-matéria. Sem o corpo, ela reconhece a sua performance, as suas experiências. Na quarta dimensão, ela tem uma consciência mais elevada e ela lembra das vidas anteriores. E sabe também algo do futuro. E assim ela faz uma autoavaliação de si mesma e vai fazer um novo projeto reencarnatório para continuar a sua ascensão. E é interessante porque ao corporificar-se novamente numa nova encarnação, a alma lembra alguma coisa nos primeiros anos, mas depois dos 7 anos geralmente não lembra mais nada. Nem chega às vezes aos 7 anos para o esquecimento total. Porque ela começa a trabalhar a sua nova experiência. Então, aqui a pergunta diz, não lembro das vidas passadas, o véu do esquecimento me angustia. O que fazer? Em primeiro lugar, não lembrar das vidas passadas é natural. Tem algumas pessoas que começam a ter algumas informações. Por quê? Porque a alma está ascensionando. Vai chegar o momento que ela vai lembrar de tudo. É um treinamento. Então não é problema nenhum. Você lembra ou você não lembra de algo. O véu do esquecimento me angustia. Mas por que será que o véu do esquecimento vai angustiar alguém? Se nós não estamos preparados para lembrar das vidas passadas, qualquer lembrança que viesse agora seria catastrófica. Criaria um grande problema consciencial. Porque tem coisas horríveis que nós fizemos nas vidas passadas, assim como tem coisas boas, obviamente, mas são as experiências, são as provas, as lições dessa escola. Nós não podemos lembrar sem estar preparado. Quando estivermos preparados, de fato, nós vamos lembrar e vamos aplaudir a nossa performance. Por mais que tenha sido momentos ruins, porque nós tivemos os momentos horríveis, como eu já disse. Fomos bons, fomos maus, somos duais. Vivemos as polaridades extremas. Por isso é necessário o esquecimento.
É preciso compreender que daí não vai mais ter angústia. E ainda tem mais um pedacinho da pergunta que finaliza dizendo: o que fazer? Então, eu acho que não precisaria nem dizer mais nada aqui, o que fazer. Mas se é para dizer algo, dar uma resposta, eu diria: faça o teu melhor. Independente de tudo, você precisa fazer o seu melhor agora. Quando você faz com a intenção no bem, quando você faz qualquer ação dentro do amor, de preferência o amor incondicional, tendo a compaixão pelas outras pessoas e o respeito por tudo e todos, você está fazendo o teu melhor, não está criando mais nenhum problema para a tua alma. Não precisa que ninguém te diga o que fazer. Você tem consciência, você já aprendeu tudo o que precisava aprender. Só falta colocar em prática, honestamente e consciencialmente. Está tudo dentro do teu subconsciente, então traga para a consciência e faça o teu melhor. Assim você estará indo rapidamente para o caminho da ascensão. Aqui temos uma outra pergunta. Estar pronta ou não, isso não me importa. O que me incomoda é a pressão nesta vida atual para ascensionar. É mais uma pergunta daquelas que a gente diz: o que eu vou te dizer? Você tem o livre-arbítrio? Você é autônoma? Tem a permissão para fazer o que quiser? Apenas que a lei divina diz: você será responsável por cada ação. Você vai colher da tua semeadura. Você é o resultado de você mesmo, o arquiteto de você mesmo, de você mesma. É claro que nós não sabemos se estamos prontos ou não, isso também não importa. Não importa para ninguém. O que importa é que você faça o teu melhor. Ser a tua melhor versão. Como eu coloquei um áudio há pouco tempo, a tua missão é encontrar o divino em você. Encontre o divino em você. Ah, mas o que me incomoda é a pressão nesta vida atual para ascensionar. Mas quem é que está pressionando? Existe alguém pressionando? Eu não vejo ninguém pressionando. Pelo contrário, eu vejo liberdade demais. Por isso as pessoas não entram na linha, não vão para o caminho do bem, porque está tudo livre, tudo liberto, tudo aberto. Cada um faz o que quer. É o livre-arbítrio, são as escolhas. As leis maiores que regem a humanidade permitem que cada um faça o que quiser de experiência, mas ele vai assumir a sua responsabilidade. Ninguém vai pressionar para ascensionar. A pressão pode ser da própria alma. A alma ela está inquieta, porque ela quer ascensionar, mas ela está encarnada num corpo que tem um cérebro que pensa, que age e quer, às vezes, dar mais importância para o seu ego do que para a sua alma. Quer tirar vantagem, quer tirar proveito, quer viver numa boa às custas dos outros, mas não faz o dever de casa. Aí depois diz que foi pressionada, mas pressionada por quem? É preciso ter a responsabilidade. Eu acho que tem muitas almas encarnadas que estão tão folgadas que já estão se preparando para achar um culpado pela sua não ascensão. Aí não há o que se fazer, porque nós não podemos interferir na vida dos outros. Obviamente que tem as leis dos homens que mantêm uma certa limitação em certas atitudes, em certas coisas, em certas situações, porque senão seria um caos maior. Mas a lei dos homens ela é um paliativo.
Se não tiver o respeito pelas leis divinas, não vai chegar à ascensão mesmo. Não está pronta. Aquela consciência que não respeita as leis divinas não está pronta para um mundo onde não há dor e sofrimento. Porque a alma sabe o tempo todo o que ela deve fazer e o que não deve fazer. Ela já experienciou a luz e a sombra em si mesma. Ela já sabe o resultado, a reação de cada ação praticada, seja no bem, seja no mal, seja na luz, seja na sombra. Então ela está pronta para a nova Terra, porque a nova Terra não precisa mais dessas experiências. Haverá, sim, aprendizado, há outras experiências, mas não mais dentro do bem e do mal, das provas e expiações como conhecemos até aqui. É uma outra escola, um outro nível de aprendizado, sem dor e sem sofrimento. Por isso, quem ainda causa dor e sofrimento para quem quer que seja, não só para as pessoas, mas para qualquer coisa da criação divina, não está pronto para a nova Terra e não vai ter frequência para ficar na nova Terra. Temos mais uma pergunta. Sinto que a vida não é só isso que estou vivendo agora. Como saber e ser mais que isso? Então, se a pessoa está sentindo que a vida não é só isso que está vivendo agora, e quer saber o que precisa além disso, e ser mais do que isso, eu diria que já é um ponto importante e positivo. Porque como eu já disse em postagens anteriores, que um professor que eu tive no curso de psicologia transpessoal, ele era terapeuta e ele disse que atendia pessoas e muitas pessoas chegavam e diziam para ele: estou perdido ou estou perdida. E ele dizia: então considere-se achado ou achada. Porque quem tem a noção de que está perdido já está mais evoluído daquele que nem sabe que está perdido. Muitas almas encarnadas não sabem que estão perdidas. Algumas já sabem que estão perdidas, já é um avanço. E outras já sabem o caminho, porque já trilharam essas fases anteriores. É um processo, um caminhar. Todos nós sempre temos algo ainda além daquilo que já sabemos e fazemos. Porque nunca há um fim. Há um final de ciclo agora. Haverá um início de um novo ciclo logo ali, para aqueles que completaram o velho ciclo. Aqueles que não completaram vão continuar nesse ciclo, num outro planeta de provas e expiações. Mas um dia também vão estar finalizando esse ciclo. Então, para ser mais prático, vamos dizer, assim como o universo é infinito, o cosmos é infinito, não há fim, e dizem que nunca houve um começo também, o saber, o conhecimento, o ser, também segue as mesmas regras. Quantos anos nós temos? Não de idade desse corpo. Não sabemos nem quantas encarnações temos aqui na Terra, que dirá quantos mundos nós já vivemos, porque nós somos um fractal de uma alma, mas a nossa alma, que ainda é uma parte da consciência de uma super-alma, imagina quanto experiência há dentro de nós. Talvez nós temos experiências vividas em mundos quando nem a galáxia nossa estava formada ainda, nem esse universo local. E daí? O que importa isso?
O que importa é que nós temos esse conhecimento, essa consciência, e um dia nós vamos recuperar ela. Mas primeiro vamos fazer esse processo da ascensão. Estamos aqui com o propósito de fazer a experiência, concluir as experiências todas e ascensionar, para ser integrados a uma versão de alma mais elevada. Aí nós vamos entender coisas que a gente não entendia aqui, porque a nossa consciência estava limitada, e vamos para uma consciência muito mais expandida. É tão grande a diferença de uma alma de terceira dimensão de provas e expiações para uma alma de quinta dimensão no mundo de regeneração, que não dá nem para imaginar. Eu já disse que algumas orientações que foram recebidas dizem que a consciência na forma humana, aqui na nossa capacidade psíquica, enquanto humanos da terceira dimensão em provas e expiações, vamos supor que era 1% da capacidade do nosso cérebro, e vamos já na quinta dimensão para uma faixa mínima de 79%. 79 vezes consciência não é 70 vezes a consciência de hoje. Ela é uma potencialização. É como uma escala de terremotos. Escala 1 é um nível, escala 2 não é o dobro. Escala 2 é muitas vezes o dobro. E assim vai. São escalas. E a escala de consciência também segue mais ou menos a mesma proporção, porque o raciocínio é mais ou menos o mesmo. Então, como devemos saber e ser mais do que somos hoje? Eu diria, faça hoje o que tem que ser feito hoje, dentro das suas possibilidades, o que você sabe fazer, o que você entende, o que você consegue ser. Amanhã é outro dia e as coisas vão crescendo, vão desenvolvendo. Tudo no seu tempo, como uma flor que se transforma num fruto e vai crescendo e vai amadurecendo até chegar ao ponto de colheita. Não tenhamos pressa de apressar a maturação do fruto, senão vai estragar. A nossa consciência tem uma capacidade. Dentro da sua limitação, nós temos que chegar no máximo, mas há um limite. Nós não podemos pular etapas. Não vamos conseguir aprender. Como é que numa escola um aluno de primeiro ano vai passar para a quarta série? Vai pular o segundo e o terceiro ano. Não vai conseguir aprender nada na quarta série, porque não está pronto ainda. Precisa fazer as etapas. Então, eu sinto que a vida não é só isso que eu estou vivendo agora. Como saber e ser mais que isso? Exatamente o que foi dito aqui agora. Seja você hoje. Saiba que você está num crescendo. Então fique atenta, já que é uma pergunta aqui, pelo que eu vi, pela frase, provavelmente seja de uma mulher. Então, saiba que você precisa apenas fazer a tua melhor opção, seguir as melhores opções, sempre na consciência mais elevada. E não se preocupe, tu vais ser mais que isso quando chegar a hora certa. Quando você está pronta para avançar as etapas. E aqui vamos para a última pergunta. A nova Terra já existe em uma dimensão paralela? Se sim, existem habitantes lá? Bom, aqui nós temos que então novamente repassar algumas coisas que já foi dito muitas vezes. Nós vamos para uma ascensão de almas junto com a transição planetária da Terra.
a terra de provas e expiações era uma dimensão terceira, porque a consciência estava muito limitada. A quarta dimensão sempre foi paralela à terceira dimensão, porque é aonde as almas iam ao desencarnar. Independente da sua condição ética e moral, da sua frequência, tinha as faixas umbralinas condizentes com cada consciência, mas a quarta dimensão é uma dimensão paralela à terceira dimensão. A nova Terra, uma vez que ela ascensiona, ela vai passar para a quinta dimensão como frequência mínima. Ela salta a quarta, porque a quarta era uma dimensão paralela. Uma dimensão paralela à terceira. Fazia parte. Indo para a quinta, a terceira e a quarta deixam de existir. A nova Terra da quinta dimensão vai ter 5 dimensões paralelas. A quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona, porque são faixas de consciência que vão se sutilizando e o corpo também vai se sutilizando. É claro que isso leva um tempo X, que não se sabe quanto tempo, mas um bom tempo. Até que as almas cheguem ao nível da nona dimensão e permaneçam na nona dimensão, sem retroceder para a oitava, a sétima, a sexta, a quinta. Então ela está pronta para ir para a décima e faz mais uma ascensão. Então dimensões paralelas sempre existem em qualquer lugar. A dimensão terceira, nossa velha conhecida, tinha a dimensão paralela de quarta. Mas eu já disse aqui em áudios anteriores que há almas encarnadas que vivem momentos já de quinta dimensão estando encarnadas, conscientes. Algumas já chegam à sexta e tem, sim, casos já de algumas almas encarnadas que em algum momento elas atingem até a sétima dimensão, estando aqui, ainda na terceira dimensão encarnadas. É quando há uma expansão de consciência. Lembrando que dimensão é um estado de consciência. Se você expande a consciência, você entra numa dimensão paralela. Você pode viver dimensões paralelas sem sair do lugar, sem sair do planeta, apenas mudando a consciência. A partir da quinta dimensão, nós vamos fazer isso constantemente e conscientemente, sem nenhum problema. Nós vamos saber os limites das dimensões. Agora, na terceira é complicado, nós temos muita limitação. Limitação de conhecimento, de consciência, então você consegue ir, mas se a pessoa não sabe, nem imaginou. Nem sabe o que foi. E também não tem importância se sabe o que foi ou não foi. O importante é que ela está vivendo uma experiência, ela está sentindo, mesmo sem saber que é uma dimensão paralela. É diferente de uma viagem astral, de uma visão remota, quando a pessoa acessa essas energias de dimensões mais elevadas, consciente ou subconscientemente, ou até inconscientemente. Mas eram experiências assim que classificadas já como um grau de mediunidade, porque o médium ele tem essa possibilidade, essa facilidade, porque ele é um mediador entre 2 planos, 2 dimensões. Por isso que o médium conseguia contato com espíritos, por exemplo. Os espíritos estavam na 4ª dimensão e ele encarnado na 3ª. Então, viver dimensões paralelas é possível a cada momento, depende de cada um. E se sim, existem habitantes lá, mas obviamente, quem são os habitantes das outras dimensões? São as consciências que se elevam. É claro que até a 9ª dimensão tem forma física. Humanos, humanoides ou então outras formas que nem são humanoides, mas são formas físicas, materializadas. Consciências numa forma
materializada. Então sempre haverá habitantes em todas as dimensões, mesmo quando as dimensões superiores, da 12, por exemplo, não existe mais nem matéria e nem a fumacinha, como sempre dizemos, né? Aquela névoa transparente que não dá quase para tocar, porque ela não tem estrutura nenhuma material, mas tem uma silhueta. Mesmo acima da 12, quando é um corpo de luz, e mesmo numa dimensão mais elevada, onde há apenas consciência, sem forma de nada, como se fosse invisível. Pelo menos invisível para quem está nessas dimensões mais baixas ainda. Lá adiante vamos entender como será isso. Agora não é preciso, não estamos lá e vamos demorar muito para chegar. Vamos conhecer um pouquinho dos próximos passos, os próximos movimentos, os próximos tempos, que é o que nós vamos ainda viver. Meio que logo, vamos dizer assim, porque mesmo que seja coisa daqui 500 mil anos, mas é um prazo que chega. Futuramente, a nossa consciência vai estar em outras dimensões. Quando se integrar uma superalma, por exemplo, certamente é apenas uma consciência. Uma superalma não habita mundos de matéria, somente onde há pura luz. Então eu espero que as perguntas de hoje tenham sido respondidas adequadamente, não somente para aquelas pessoas que fizeram as perguntas, mas também para vocês que aqui escutem e ouvem e assistem esse vídeo. Porque conhecimento não ocupa espaço nem lugar, mas ele é bom para expandir um pouco a consciência, porque como somos de fato consciência, não somos corpos materializados apenas. E é essa consciência que vai evoluir. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.